E aí, fofinho? Oi, oi, oi. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Cansado, mas bem. O dia hoje foi bem corrido no trabalho. Muito bem, muito bem, muito bem. Muita gente entrando aqui. Para começar a entrevista, eu queria saber quando que começou a sua carreira. Vamos lá. 2012 eu comecei a faculdade de jornalismo e em 2012 mesmo eu comecei a estagiar num órgão público aqui de Manaus. Você começou na TV A Crítica ou em outra emissora? Não, não. A TV A Crítica é a minha primeira emissora de trabalho. Antes eu comecei em assessoria de imprensa, trabalhando com assessoria de imprensa, trabalhava num órgão público aqui da Prefeitura de Manaus. Ah, sim. A segunda pergunta que eu quero fazer é: fale um momento em que você estipulou metas difíceis. O que você fez para realizá-las? Cara, então, vamos lá. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a tratar metas para minha vida, né? Onde eu queria chegar, o que, que eu queria fazer. E desde então, isso foram, digamos assim, fazendo um checklist das coisas que eu ia fazendo. Comecei com assessoria, depois fui trabalhar num portal e num jornal impresso. E por fim, cheguei na TV. Então, hoje eu digo que eu realizei muitos sonhos e muitas metas, né? Tudo que eu coloquei em meta, digamos assim, como um objetivo de carreira, eu consegui realizar. Muito bem. A terceira pergunta que eu quero fazer é: fale as relações que você teve com seus colegas de trabalho. Como você descreveria os melhores e os piores? Eita. Bom, vamos lá. Cara, as minhas relações com os colegas de trabalho são sempre as melhores. O meu horário, assim, de trabalho não me permite muito encontrar com muitos, até porque eu trabalho à noite, de 7 à meia-noite, então é um horário em que a maioria das pessoas, dos colegas de trabalho já estão saindo, mas é uma relação boa. Tipo, não tenho briga com ninguém, não acho ninguém chato, nada disso. A gente se dá muito bem quando se encontra por aí. Antes da pandemia é um período de abraço, a gente se abraça na redação, conversa com os colegas. Tem um momento de estresse, de tensão, quando a gente discorda, é claro, de alguma opinião ou de alguma forma de trabalho, né? Rola essa troca, essas dicas, mas é isso. E para mim não existe piores. Hoje quem está na crítica está muito bem, se está lá é porque está entre os melhores. Muito bem. Qual tarefa ou projeto você considera a sua conquista mais significativa na sua carreira até agora? Explique o plano, como você o administrou, como mediu seu sucesso e quais foram os maiores erros cometidos. Bom, vamos lá. Em relação a esses projetos, o que eu considero hoje mais importante foi a minha chegada na TV A Crítica. Foi uma decisão muito difícil de tomar, porque na época eu estava trabalhando em um portal aqui de Manaus, o Portal em Tempo, e também tinha começado, cerca de 3 dias, tinha começado na Record News, aqui de Manaus, do Grupo Diário de Comunicação. E aí, nessa situação, eu tinha que decidir entre ou continuar com um salário legal e trabalhar mais de 12 horas por dia, ou trabalhar 5 horas, que é o que eu trabalho na TV A Crítica, e estar ganhando um pouquinho menos, cerca de R$ 50 a menos. E aí eu digo, cara, bem-estar ou dinheiro? E eu fui pelo bem-estar. Na época eu já tinha um burburinho aqui na cidade em relação ao Siqueira, mas ah, até então não se tinha um dia de estreia, não sabia quando ia estrear. Eu entrei, inclusive, na crítica uns 2 meses antes do Siqueira estrear de fato aqui, de soltarem as informações que ele ia estrear, enfim. Foi difícil chegar até onde eu cheguei, de certa forma sim, ainda tem alguns ajustes a se fazer que a gente conversa com a direção, mas de lá para cá, de 2012 para cá, muita coisa mudou.
posso dizer que eu cresci bastante e é isso, tem dado muito certo. Acredito eu, tenho um feedback legal das pessoas e só tenho a agradecer, claro. A gente só agradece. O que você fez profissionalmente? O que te deu sucesso, mas que você não gostaria de repetir? Bom, eu tive eu acho que algumas pessoas sabem, eu tive uma passagem pelo Portal em Tempo. Fiquei quase 2 anos lá antes de ir para a TV Crítica. E essa situação, eu não voltaria, digamos assim. Até hoje tem uma situação, fiz uma live uma vez falando, cobrando a minha rescisão lá na frente desse trabalho. Foi um dos veículos que, de fato, me ajudou a crescer, que me ajudou a fazer o meu nome no mercado de trabalho da comunicação, principalmente. Mas seria um local que eu não voltaria, que eu fico muito decepcionado pela questão administrativa do local, porque, infelizmente, falta a valorização do profissional. O que eu não tinha lá, eu encontrei, digamos, na TV Crítica. Em 5 minutos, você pode me explicar algo que seja complicado, mas que você conheça bem? Repete rapidinho, eu me perdi aqui. Eu estava lendo os comentários. Em 5 minutos, você pode me explicar algo que seja complicado, mas que você conheça bem? Ok, algo complicado. Algo complicado na TV. Fazer texto. Por mais que a gente tenha o domínio, escrever o texto para fazer a reportagem bonitinha, para ela ficar redondinha, compreensível para as pessoas, ainda é algo complicado, porque apesar de ter o domínio, você tem que tentar entender quem está do outro lado assistindo. Porque muitas das vezes a gente não escreve para o cara lá que está lendo um jornal, um cara bacanão e tal, que vai entender uma linguagem mais fina, digamos assim, mais bonita. Diferente da Dona Maria, do seu João, que está ali, digamos, numa situação pouco menos favorecida e que assiste TV e precisa entender isso. E essa é uma situação bem complicada, saber lidar e colocar as palavras numa reportagem para que as coisas fiquem bem e certo e compreensível para esses dois públicos, da classe alta à classe baixa, é algo complicado, mas que a gente todo santo dia tenta fazer para dar certo. Muito bem. Já teve algum momento em que você se emocionou em alguma matéria? Cara, já. Eu fui fazer uma matéria de um rapaz que trabalhava no Distrito Industrial aqui de Manaus, mas que durante o trabalho dele ele acabou passando mal no trabalho, teve um problema no cérebro e ficou internado. Ficou internado e desde então não melhorou mais. Eu fui fazer essa matéria com a família pedindo ajuda, porque queria ajuda do pessoal para, enfim, conseguir as coisas, conseguir uma maca, continuar fazendo o tratamento, porque era um tratamento caro. E durante essa matéria eu me emocionei, porque a gente gravou a pessoa, eu vi a pessoa, não cheguei a conversar até porque ela não estava falando, não conseguia mais falar, não conseguia mais mexer os braços, as pernas, estava totalmente paralítico. Mas isso me emocionou muito, me causou muita emoção essa situação, porque querendo ou não, a gente mexe com as pessoas, lidar com o público, mas tem situações muito tristes que a gente fica, nossa, essas pessoas passam isso. Hoje o que eu estou vivendo é algo muito bom, mas tem gente que está muito ruim, que infelizmente está numa situação que eu poderia estar em algum momento da minha vida. Muito bem. Como você definiria trabalho intenso? Vamos lá, é você tá ali na luta diária, trabalhando direto e não parar. Inclusive, aconteceu uma situação comigo enquanto eu fiz isso, de me dedicar ao máximo ao trabalho e, infelizmente, não ser tão reconhecido assim, por isso. É uma empresa que eu trabalhei, eu tive tanto estresse
porque eu tinha questões de salário atrasado, a chefia colocando muita pressão, mesmo com salário atrasado. E aí eu tive uma paralisia de Bell. Metade do meu rosto esquerdo na época paralisou. E aí eu tive que fazer fisioterapia para melhorar, né, voltar a ter os movimentos do rosto, da musculatura. Mas eu definiria isso. Quando você trabalha intensamente até demais, o teu corpo ele acaba trazendo essas situações à tona para mostrar que você não pode ser só trabalho. Você precisa regrar as coisas. Você falou em reconhecimento e teve uma matéria no Alerta Amazonas que era da dedada. Aí você foi lá e falou: Siqueira, vai uma dedada aí. Isso, isso aí deu um sucesso. Sim, sim. A brincadeira foi uma matéria interessante, né? De fato, o que o preso lá mostrou é que ele tinha ele tinha recebido uma dedada de quem ele matou, e por isso ele matou o rapaz, porque ele teria recebido essa dedada. E aí eu resolvi fazer essa brincadeira com o Siqueira, né? Ele que costuma brincar tanto com os outros, eu resolvi perguntar se ele queria uma dedada, e aí a gente se divertiu junto. Se eu fosse classificar todo mundo que já trabalhou com você, qual porcentagem não seria o seu fã se eu fosse entrevistar essas pessoas? Qual palavra elas mais usariam para descrever você? Cara, eu acho que essas pessoas me descreveriam como uma pessoa feliz. Eu dificilmente estou estressado, estou triste. Até mesmo quando eu fiquei doente, dificilmente eu estava triste. A situação não era das melhores, mas a gente tentava sempre estar bem para ficar bem e não se entregar para algo. Então, eu sou uma pessoa assim. Quando eu chego hoje, eu dou uma pausa porque, né, existe toda essa situação da pandemia aí. Mas antes eu era o tipo de pessoa que chegava na redação, saía abraçando todo mundo, dando boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário. E abraçando e cumprimentando as pessoas, sendo bastante educado e sendo a pessoa feliz, risonha sempre. Muito bem. Conte uma situação em que você pôs tudo a perder. Ah, caraca, uma mudança minha de emprego assim muito louca. Na época eu não trabalhava com comunicação, foi o meu primeiro trabalho. Trabalhei num shopping, em uma loja de roupas, e surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em uma outra loja. Nessa primeira loja eu trabalhava como estoquista e auxiliar de vendas, e para outra loja eu seria o vendedor. Eu fui, me dei muito mal porque a dona da loja não esperou a minha carteira voltar de São Paulo, porque na época a loja em que eu trabalhava, o RH era em São Paulo. Não esperou minha carteira voltar de São Paulo e quando voltou eu fui lá dizer, olha, chegou a carteira e tal. Ela simplesmente disse que não precisava mais do meu trabalho. Me pagou os dias trabalhados, mas essa situação eu coloquei tudo a perder e de certa forma perdi, mas que me ajudou a crescer bastante. É, Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente e por quê? Vamos lá, uma pessoa que eu acho bastante inteligente, conheço pessoalmente. Tamires Claire, minha colega repórter. Ela é muito inteligente, as conversas com ela assim, transcendem, vai para outras dimensões porque ela é uma pessoa inteligentíssima. Inclusive faz política na TV A Crítica, né? Não, são para poucos, viu? Muito bem. O que você gostaria de fazer todos os dias de sua vida na sua carreira? A continuar nessa vida louca e indefinida de ser jornalista, porque todo dia é uma coisa diferente. Como repórter, nunca é a mesma coisa à noite, sempre tem uma coisa diferente para fazer, sempre é uma matéria diferente, a gente encontra uma pessoa diferente, a gente lidar com o público e todo dia é um dia diferente. A única coisa que eu sei que eu tenho certo é o horário de entrar e o horário de sair. Às vezes nem sempre é o horário de sair, porque às vezes a gente acaba ultrapassando um pouquinho para levar algo melhor para o público.
Mas é a única coisa que a gente tem certa durante o horário de trabalho. Durante o horário de trabalho, é só isso. O restante é tudo incerto. A gente um dia está na zona norte, outro dia está na zona leste, outro dia está na zona oeste, zona sul, entrando em cada buraco que às vezes as pessoas nem imaginam como é e a gente acaba vendo a realidade das pessoas no geral. Qual foi a matéria que mais te chocou, mais te surpreendeu nessa sua carreira? Olha, a matéria que mais me chocou foi um homicídio. É um corpo todo esquartejado em uma mala. Eu costumo até relatar isso para as pessoas. Tinha muita gente ao redor de onde essa mala foi encontrada. Foi em um beco na Compensa, que fica na zona oeste de Manaus. E lá as pessoas ficavam olhando, tirando foto. O corpo estava todo esquartejado dentro da mala. Todos os membros estavam separados e foi bastante chocante, assim. Muito bem. Se você tivesse US$ 40.000 para construir seu próximo negócio, o que você faria? Eu investiria em uma assessoria de comunicação. Deixaria tudo montadinho, bonitinho, estruturado para investir em assessoria de comunicação. Foi onde eu comecei na área de comunicação. Assessoria. Muito bem. Qual foi a maior decisão que você teve que tomar no ano passado porque foi tão difícil? Bom, a maior decisão foi ir para a TV A Crítica. Como eu disse, foi uma decisão complicada. Eu tive que pensar muito no que eu queria, mas no fim deu certo. Foi sucesso, está sendo sucesso, graças a Deus. É isso, foi essa a maior decisão da minha vida no momento atual, no ano passado. Muito bem. O que surpreendeu você sobre o processo de entrevista até agora? Olha, as perguntas são bem surpreendentes em relação a isso, tá bem bacana, tem umas perguntas bem interessantes. Tô gostando. Se você não tivesse atualmente na TV A Crítica, qual emprego você trabalharia? Cara, se eu não tivesse na TV Crítica, eu provavelmente estaria lá na Record News, como eu fiz, que eu acabei aceitando para a TV Crítica. E talvez estaria no Intempo, talvez não, acho que estaria mais na Record News. Agora, se fosse um outro emprego, eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Não me vejo mesmo e fica bem difícil de responder porque é complicado. Muito bem. Agora, pergunta tradicional: você torce para que time? Eita! Olha, eu confesso que eu não entendo muito bem de futebol. Entendo nada, na verdade, né? A primeira matéria que eu cobri de futebol, tive a ajuda de alguns colegas que entendem da área da história, mais de esporte. Mas eu torço, tenho uma simpatia aí pelo Corinthians. Ah, sim. É, Falando em infância, que falou muito, você teve alguma coisa que marcou muito Em relação ao que, desculpa, falhou aqui. em relação à sua infância? O que te marcou muito? Cara, o que me marca muito na minha infância, teve um período em que a gente tinha umas câmera de gravar mesmo, filmadora. E aí, quando eu era criança, eu pegava, tinha um microfone, eu fazia as canoplas de papelão, pegava meia e fazia de espuma de microfone. E durante as festas de família, fim de ano, aniversário, eu saía entrevistando as pessoas da família. E isso me lembra muito, e eu digo até que isso foi o que me levou para o jornalismo. Até hoje eu tenho essas imagens guardadas. Quem sabe um dia eu posso aqui pessoas verem desde quando eu gostava dessa área, que eu amo tanto.
Muito bem. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que antigamente ninguém tinha um celular e gravava um vídeo, postava no Instagram e fazia sucesso. Não, era muito difícil, muito difícil. Você tinha que trabalhar, 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 até você chegar onde você, no seu sonho. Sim. Então era muito difícil. E hoje, como a tecnologia evoluiu bastante, agora dá para você fazer sucesso. Hoje é fácil, por causa de uma tecnologia que a gente nunca viu lá no passado, viu? E hoje é fácil. Hoje temos o Instagram, hoje temos o YouTube, hoje temos o TikTok, hoje temos o Twitter para a gente fazer muito sucesso. Então, não é. Então, nunca é para desistir de um sonho que você batalha desde antigamente até hoje. Entendeu? Exatamente, concordo plenamente contigo. É importante nunca desistir dos sonhos. Tipo, eu sempre sonhei em ser jornalista, em trabalhar como repórter, independente de qual veículo estaria, se fosse na TV, no impresso ou na rádio. Eu até acho que eu não tenho voz para rádio, né? Também nunca achei no início que eu tinha perfil para TV, mas os meus chefes, as minhas chefes, melhor dizendo, apostaram nesse perfil para TV e deu muito certo, graças a Deus. Muito bem. Enfim, esse sonho se realizou. Fofinho, eu queria agradecer a você aceitar o meu convite de eu te entrevistar. Muito obrigado mesmo, de coração. E, e que na próxima a gente entreviste de novo, Sim, sim, viu? claro. Vamos marcar a próxima. Tá bom. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite e fique com Deus. Vocês também, todo mundo que está assistindo aí, Juanzinho, o Edmilson está assistindo também, acabou de entrar. Tem a Brenda Cristo também, minha cunhada que está acompanhando. Fátima Gaspar, Lu Ribeiro, o pessoal que está comentando aí, Viviane Benício. Um beijo para vocês, obrigado, viu, Luan? Agradeço a entrevista do Viu? Bola. Tchau, tchau e até a próxima. E não esqueçam de me acompanhar na TV A Crítica e aqui pelo Instagram, né? Que eu posto umas coisas diferentes. O pessoal disse que na TV eu sou muito sério, mas no Instagram eu tenho uma liberdade maior pra gente rir, se divertir e conversar, interagir muito. Viu? Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau. É isso, pessoal. Curte a música da Isadora. Eu vou curtir, já curti. Eu tô desde o começo. Muito obrigado a você que assistiu até o último minuto. Eu agradeço de coração. Quinta-feira e sexta-feira tem duas lives. Tem duas lives em 2 dias. Quinta e sexta. Live com Juanzinho. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite e um bom feriado de boa independência, bom feriado. Beijos.